Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. São José, rogai por nós. Podemos sentar, irmãos. Então, gente, hoje é uma sequência do ensino da semana anterior, né? Na semana anterior eu pretendia falar sobre todos os dons carismáticos, a lista lá de 1 Coríntios 12, mas assim faltou os dons sinais, por uma questão de tempo, ficaria muito conteúdo para a semana passada, foi bastante extenso já semana passada, assim para hoje vai ficar pouco, sabe? Mas eu acho que é mais proveitoso fazer hoje. E assim, rezando, eu sentia a necessidade de nós fazermos hoje, depois da explicação dos dons, nós fazermos um plenário, né? O que é um plenário? Vocês perguntarem as dúvidas que vocês tiverem, vocês perguntar, ou se vocês quiserem, anotar a pergunta no papel, se tiver vergonha de perguntar, e num pedacinho de papel e manda aqui para frente. E nós vamos respondendo. Então tanto você pode perguntar depois, quanto você pode, se você tiver dúvida, alguma dúvida sobre dons, sobre esse seminário de dons, ou até alguma coisa sobre renovação, pode escrever e depois nós vamos tentar responder à medida, se soubermos, né? Tá, muito bem, gente. Se alguém tiver dúvida, alguma coisa, talvez alguém dos servos agora possa passar recolhendo já uma pergunta. Depois também fique à vontade para perguntar, não precisa ter vergonha. Mas eu sei que tem gente que de vez em quando não tem muita, vamos dizer assim, muita simpatia em falar em público, né? Mas isso é normal, gente, tá? Tá, mas assim, gente, então nós vamos, na semana passada, nós estávamos meditando sobre, né, os demais dons carismáticos. Nós falamos a principal lista, né, de dons que nós temos está em 1 Coríntios 12, de 1 a 11. Nós temos aí São Paulo falando depois, ainda em 1 Coríntios 12, depois do 12 até o final do capítulo, ele fala da comparação entre o corpo e os membros, referindo-se à igreja. Em 1 Coríntios 13 nós vamos ter o hino da caridade. O hino da caridade, ele está ligado à questão dos dons também, gente. Aquele hino da caridade que São Paulo fala, né? Ainda se eu jogasse o meu corpo para ser queimado pelas chamas, se não tiver caridade, sou como o metal que ressoa, ou seja, não vale nada sem caridade. É justamente por isso, porque o uso dos dons ele tem que ser feito com a caridade. O dom ele é para o próximo, não é para mim. Então, basicamente, depois mais no finalzinho eu comento um pouquinho sobre isso. E aí nós temos também, em 1 Coríntios 14, nós temos o emprego dos carismas na Assembleia, que é também uma passagem bastante interessante, ou seja, São Paulo falando como usar os carismas na Assembleia, principalmente falando sobre a questão do uso, né, da palavra de ciência, da palavra de profecia, né? Quando tiver alguma profecia em línguas precisa ser interpretada, e assim por diante. Mas nós não tínhamos comentado sobre esses dons aqui, né? Que não deu tempo semana passada. Nós vimos então os dons de inspiração, que é o dom de línguas, o dom da profecia e o dom da interpretação de línguas. Vimos sobre os dons revelação, que é a palavra de ciência, é a palavra de sabedoria e é o discernimento dos espíritos. O pai lembrou uma coisa interessante semana passada. Assim, é bom sempre a gente dizer, gente, que o dom da palavra de ciência, que nós vimos semana passada, que é a revelação de cura, não é o mesmo dom infuso da ciência. Sabe aquela lista dos 7 dons? Lá tem um dom da ciência e tem o dom da sabedoria. Aqui nos carismas nós temos o dom da palavra de ciência e palavra de sabedoria. Eles são diferentes, não é o mesmo dom, tá? Então o dom da ciência, lá o dom infuso é o dom do conhecimento, de nós cada vez mais procurarmos buscar a Deus.
esse dom da ciência, o dom infuso da ciência, ele pode ser dado a nós através de revelações particulares, o que é mais raro, mais difícil, né? Através da Lexio Divina, quando a gente lê a palavra de Deus, tal. Mas nós temos que ter bastante cuidado quanto a isso, quanto à questão de dúvida, nós não tirarmos conclusões precipitadas sem antes escutarmos o magistério da igreja, o que a igreja ensina, tá? E nós podemos também chegar a essa ciência, a esse conhecimento de Deus através do estudo. Infelizmente o pessoal, nós temos no começo da renovação, acredito que hoje nem tanto, mas no começo da renovação o pessoal tinha falava assim, se é estudado demais não é ungido, sabe? Ora, basta pegar aí alguns pregadores que nós vemos a nível nacional e mundial, a quantidade de graça que Deus derrama sobre eles. Você pega Padre Paulo Ricardo, por exemplo. Padre Paulo Ricardo é um poço de sabedoria e de conhecimento. Parece que nunca se esgota o homem, nunca vi, né? Traduz lá direto as traduções da Bíblia do grego, do hebraico para pegar no sentido original que era, né? O homem é muito inteligente e é muito ungido, sabe? Mas é aquilo, ele sabe que o conhecimento que ele tem provém de Deus, ele está sempre submisso a Deus e nunca pode estar acima de Deus. O problema do conhecimento é isso, você criar o orgulho de você querer se colocar acima de Deus. É diferente da palavra de ciência, o dom da ciência, a palavra de ciência que nós temos no grupo de oração, que é quando vem aquelas revelações de cura, tá? São coisas bem distintas, bem diferentes. Mesma coisa com relação à sabedoria. A sabedoria, o dom infuso da sabedoria é o principal dom do Espírito Santo. Acho que é o dom mais elevado, o dom da sabedoria. Nós termos a sabedoria divina, né? Nós, tendo a sabedoria divina, nós temos todo o discernimento, tá? Nós temos toda a fortaleza. Só que é diferente da palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é uma palavra que serve para um momento, né? Para uma situação. Por exemplo, eu peguei com vocês na semana passada a passagem em que Jesus fala para aquelas pessoas que quiseram apedrejar a mulher adúltera, né? Quando Jesus diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, a palavra de sabedoria, ela é bem diferente também do dom da sabedoria, tá? Claro que quanto mais os dons infusos forem presentes em nós, melhor Deus pode nos usar com os dons carismáticos. Mas tá, quanto mais a gente cresce em santidade, é melhor o uso dos dons. Bem, nós vamos aqui ver, gente, sobre a questão da fé, tá? O dom carismático da fé, mas eu quero falar um pouquinho da fé confiante e da fé virtude, tá? Porque de vez em quando o pessoal confunde os três passos. E assim, o que é o dom carismático da fé? Gente, o dom carismático da fé é aquela primeira semente que Deus coloca no nosso coração sobre acreditar em Jesus, acreditar em Deus. É o dom da fé. Por isso que eu coloquei ali para vocês a primeira citação, João 4,19, é a passagem da samaritana, tá? Então Jesus, ele chega naquele poço, né, na Samaria, na cidade de Sicar, lá mais ou menos por volta do meio-dia, a hora sexta, como diziam os hebreus, né, porque a hora primeira era às 6 horas da manhã, né? Então não era bem hora sexta, eles tinham um outro sistema ali de dizer, mas era mais ou menos como se fosse a sexta hora do dia, ou seja, o meio-dia, e aquela região, um clima semiárido, pouca água. Jesus chega na beira daquele poço, começa a falar com aquela mulher, e Jesus diz uma palavra de ciência para aquela mulher. Jesus diz assim, ela diz assim, ela fala que vai conversar com o seu marido e logo voltaria. Daí Jesus diz para ela, vai conversar com o teu marido, né? E ela falou assim, Senhor, eu não tenho marido. E daí Jesus diz, tens razão em dizer não tens marido, porque tivesse 5 e o que tem agora não és teu. Veja, Jesus usa uma palavra de ciência primeiramente, essa palavra. Jesus mostra que conhece, divinamente ele conhece a vida
daquela mulher, é uma palavra de ciência. E aí a mulher, olhe, quando Jesus diz isso, o que acontece no coração da mulher? É a resposta dela, o versículo 19: Senhor, vejo que és um profeta. Está vendo? Então, por causa da palavra de ciência, Deus produziu no coração daquela pessoa, brotou a fé. A fé é um dom gratuito de Deus. Esse dom gratuito que Deus nos dá da fé é o dom da fé carismática, tá? Mas assim, gente, essa semente da fé que é plantada no nosso coração, veja bem, que em Prudentópolis acho que o pessoal entende bastante disso, né? Acho que entre a semente ser plantada e ela crescer numa grande árvore e produzir frutos, é um processo que demora, não é? É um processo demorado, não é um processo assim de uma hora para outra, né? Ah, plantou a semente e já vai produzir fruto, não. Seria antinatural isso, até mesmo no espírito, tá? Então assim, Deus coloca essa semente da fé no nosso coração, para quê? Para que a gente acredite, e isso é misericórdia de Deus. Sabe uma pessoa, por exemplo, gente, quando não tem fé nenhuma na igreja, e essa pessoa, por exemplo, ela vai lá e ela, vamos dizer assim, ela viu um corpo incorrupto de algum santo. Ela não tem fé nenhuma, ela viu um corpo incorrupto e ela começa a pensar, mas como isso? Santa Rita de Cássia, né, por exemplo, morreu no ano 1400. Tinha uma ferida enorme na testa causada por um sofrimento que ela escutou fez uma meditação sobre a questão da paixão de Cristo. Ela pediu que ela sofresse um pouco do sofrimento de Jesus. Então cai um espinho da coroa de Cristo, cai na testa dela e forma uma chaga, que ela vai levar aquela chaga pelo resto da vida. E assim ela fica isolada das outras freiras, porque ninguém conseguia chegar perto por causa do fedor, né? E quando Santa Rita morre, né, o primeiro sinal, né, que vai ter, vai ser o sinal do que os sinos do mosteiro tocaram, lá sem ninguém bater. E quando as irmãs chegam para ver, né, aqui a testa estava perfeita, né, ela estava morta, mas a testa estava perfeita e estava um cheiro de rosas muito grande, um cheiro de flores e rosas muito grande. Bem, aí é feito assim, até para servir comida para Rita, né, as outras irmãs elas colocavam a comida por debaixo da porta. Tinha tipo aquelas portinholas embaixo assim, levantavam aquilo e colocavam, porque não aguentavam chegar perto. E quando vão fazer depois, que entra todo o processo de canonização, né, beatificação, canonização, que era um pouco diferente, né, do que é hoje, né, que Santa Rita demorou para ser canonizada, que vão fazer a exumação do corpo, ou seja, vão abrir o corpo de Santa Rita, está intacto, né, sem nenhuma intervenção, né. Nós estamos vendo hoje, nós estamos perto aí dos 200 anos da independência do Brasil, né. Trouxeram o coração de Dom Pedro lá de Portugal para cá, mas o coração de Dom Pedro, ele está no formol, né? Ou seja, o formol conserva. Santa Rita não está no formol, nunca foi colocado formol, sabe? Então é inexplicável pela ciência. Então Deus permite sinais para despertar em nós a fé, mas é por misericórdia. É por misericórdia. E a gente tem que crescer na fé, gente. Nós temos que crescer em fé, de fé em fé. Por isso é muito importante, para nós crescermos na nossa fé, é muito importante vida de oração e vida de leitura da palavra. Assim, quando eu falo vida de oração, gente, eu não estou falando do terço, tá? Não se espanta eu falar assim. O que é a oração que eu estou falando? É a oração pessoal. Aquela oração que pelo menos meia hora no dia a gente tem que ter. Tá? Porque vocês já viram pessoa na igreja que reza e não muda? Já viram? Acontece, né? Infelizmente. Quem que está errado? É Deus que não muda a pessoa ou é a pessoa que está errada? Deus é infalível.
mas nós somos falíveis. De vez em quando a pessoa lá, né, pega o terço aqui, reza, fica rezando, a cabeça está lá não sei aonde, né? Está numa oração de corpo presente, nem morreu e só o corpo está presente, mas a cabeça está longe, né, gente? Nós temos que nos concentrar na oração, sabe? Então vai ser tratado melhor isso depois na formação, né, a vida de oração, mas assim é muito importante, gente, muito importante mesmo, que nós tenhamos uma vida de oração. E essa vida de oração, a oração ela envolve eu falar com Deus e eu escutar a Deus. Por exemplo, se você não quer mudar de vida, você não reza, tá? Porque a gente tem que ir para a oração disposto a mudar. Por isso que é importante eu meditar um trecho da Bíblia, fazer a chamada leitura orante, que depois também vai ser passado para vocês. O que é? Eu pego um pedaço de um texto bíblico, leio aquele texto, vejo aquela passagem que mais parece que me tocou, me chamou a minha atenção, peço para o Espírito Santo me iluminar, o que Deus está querendo falar comigo nesse texto, leio de novo, me alimento da palavra. É Deus falando comigo, está entendendo? Porque isso aqui é a palavra de Deus. Eu posso fazer isso com algum livro de santo, eu posso fazer isso com algum ensinamento da igreja, tá? É oração, é diferente de estudo, né? Você lê, relê, pergunta para Deus, você fica naquele texto. Você pode fazer isso com a liturgia diária, tá? Então, assim, gente, e essa questão da oração, isso alimenta a nossa fé. Por quê? Porque a oração, gente, ela é importante para nós quando a gente coloca aquilo que a gente aprende, a gente coloca em prática. Por exemplo, não adianta nada eu saber que eu tenho que amar o próximo se eu não amo o próximo, sabe? Não adianta nada. O que Jesus diz no Evangelho? Não são os que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino do céu, mas aqueles que cumprem a vontade do meu Pai que está no céu. Ah, mas eu posso deixar de rezar o terço? Olha, eu não recomendo que você deixe de rezar o terço, tá? Por quê, meus irmãos? Porque se for pegar aqui também a história do terço, é maravilhosa, né? Eu acho que é a principal devoção que o católico deve ter, né? A oração do terço. A oração do terço é uma oração extremamente bíblica. Todos os mistérios que são meditados nos 4 terços são bíblicos, tá? A Assunção de Nossa Senhora talvez não seja, né? Que existe o Salmo 44, que é um texto paralelo à Assunção de Nossa Senhora, né? Até a coroação de Maria nós temos lá no Apocalipse 12, que fala de um grande sinal no céu, uma mulher, né, vestida de sol, Apocalipse 12, versículo 1. Mas assim, eu meditar os mistérios bíblicos, eu estou fazendo uma oração bíblica, né? Eu meditando aqueles mistérios, eu rezando a Ave Maria. A Ave Maria é uma oração bíblica. O Pai Nosso que eu rezo é a oração que o próprio Cristo ensinou. Sabe, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso com o coração aberto. Eu tenho que tentar me concentrar na oração. Eu tenho que pedir para Deus essa graça, sabe? E no começo, meus irmãos, no começo é difícil. Por quê? Santa Teresa de Ávila, ela escreve um livro chamado Castelo Interior. Alguém já ouviu falar desse livro? Então existe a primeira morada do castelo. O que é a primeira morada? A primeira morada, assim, são as pessoas que se convertem, que entram para a igreja, mas que estão na primeira morada. São 7 moradas da nossa alma. Na 7ª morada é lá onde Deus está. Ela faz uma grande analogia, sabe? E é um tempo muito demorado a gente sair da primeira morada para entrar na segunda. Ali pela 5ª morada a gente já está santo, né? Mas assim, muitas vezes na primeira morada, qual é a principal característica para eu entrar na primeira morada? É fazer uma confissão bem feita, é não estar em pecado mortal. Essa é a primeira condição, tá? Se eu estou em pecado mortal, eu estou fora do castelo, tá? Eu não estou nem em estado de amizade com Deus. Então, primeiramente eu tenho que estar em estado de graça, santificante, amizade com Deus, e aí eu começar a ter vida de oração. E ela diz assim, na primeira morada existem muitos bichos, ela usa essa comparação, existem muitos bichos que nos atrapalham, que ficam nas nossas pernas, né? Ela diz assim, o que são isso? São as distrações na oração, né? É aquela vontade de dar uma olhada no celular, é aquele negócio, eu começo a rezar aqui, de repente minha cabeça vai lá para outro canto, opa, volta, né?
volta, vem para o lugar, sabe? A gente tem que procurar tentar se concentrar na oração, né? A nossa oração, mais do que ser uma oração que tem um tempo muito longo, ela tem que ser uma oração que tem uma qualidade muito boa. Eu não lembro qual santo que fala que é mais importante a gente rezar uma Ave Maria bem rezada do que a gente rezar um terço inteiro mal rezado. Porque se o terço eu só for um papagaio falando, e eu não me concentrar, eu não saber que Deus está ali presente, que Nossa Senhora está ali presente, que eu estou fazendo essa oração, ele tem seu valor? Tem, mas tem menos valor do que uma Ave Maria bem rezada. Tá? Então assim, é importante a gente rezar para quê? Para a gente crescer na fé, tá? Para a gente crescer na fé. Hebreus 11:1, gente, o que diz ali em Hebreus 11:1? Hebreus 11:1, o texto de Hebreus, gente, é um texto maravilhoso, esse texto de Hebreus 11, que ele fala sobre a fé, tá? Então o texto todo ali fala sobre a fé dos antepassados, de Abraão. Então o autor sagrado ele vai falando sobre isso. Nós falamos autor sagrado por quê? Porque nós não sabemos se foi São Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, tá? A igreja não tem essa certeza em dizer que foi São Paulo, tá? É só por causa disso. O padre Léo, por exemplo, ele dizia que ele não tinha dúvida que foi São Paulo que escreveu, tá? Mas a igreja ela coloca assim, ela não diz, foi, não foi, não tem prova suficiente para dizer que foi, mas tá, tudo bem, tá no cânone das Escrituras, né? Então, Hebreus 11:1 diz assim, gente, vamos pegar lá essa passagem, é lá no finalzinho da Bíblia, antes da carta de Santiago. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 3. O versículo 3 é bem interessante também, eu não marquei ali, mas vamos ler o 3. Diz assim, ó, gente. Hebreus 11:1. A fé é o fundamento da esperança. Veja, eu acho lindo isso, gente. Qual é a nossa esperança? A de vocês, qual é a esperança de vocês? É o céu, né? Eu não sei para vocês, para mim é o céu. E assim, a gente tem que tentar ver o céu, não pelo céu em si, pelo paraíso, mas ver o céu por causa de Deus. Santa Teresa diz isso também, que assim, ela dizia, eu não estou nem aí para o paraíso. Ela falou, eu quero Deus, sabe, esse conhecimento de Deus, mas o céu é justamente a gente estar nessa harmonia com Deus. Veja, gente, a fé é o fundamento da esperança, ou seja, é o que nos dá sustentação para a nossa espera no Senhor. Porque se nós não tivermos fé, o boi vai embora, né? Ou seja, a nossa vida espiritual vai por água abaixo, tá? Assim, há um tempo atrás o pessoal da teologia da libertação falava muito assim, é importante que se tenha fé e obras, né? Porque a fé sem obras ela é morta. Interpretavam tudo errado essa passagem, né? Por exemplo, qual é a primeira obra de fé que uma pessoa tem? É rezar. Você só reza se você tem fé. Se você não tem fé, você não reza. Então a primeira obra de fé é rezar, é participar dos sacramentos, né? É você se mortificar, né? Hoje, sexta-feira, né? Não sei se vocês sabem, mas toda sexta-feira do ano é dia de mortificação de carne para nós cristãos, né? Católicos, né? Quem tem acima de 59 já está dispensado, né? Quem tem abaixo de 14 também. Mas quem está aí entre 14 e 59 tem que fazer, está na faixa etária obrigatória, né? É bom comer carne, né? É louco de bom, né? Coisa boa. Mas hoje eu não como, por quê? Porque hoje a igreja me ensina assim, eu tenho que ter o corpo mais leve para a oração, eu faço uma mortificação, eu ofereço pela conversão dos pecadores, uno esse pequeno sacrifício, o sacrifício da cruz de Cristo. Isso é fé, gente. Então você faz a coisa pela fé, ou seja, ela dá fundamento à tua esperança.
Um dia lá no céu a gente vai ver o que os nossos esforços fizeram para salvar as almas. Padre Pio diz assim, né? Ah, as almas, se vocês soubessem o preço que elas têm, o preço que tem as almas. Ou seja, custa caro, né? Mas veja, continuando ali, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza, olha, é uma certeza a respeito do que não se vê. Nós vemos Deus? Não. Assim, falando em termo literal, Deus está no irmão, no próximo, em cada um de nós, na nossa família, nas pessoas da nossa casa. Deus está na pessoa de rua, está. Deus está na Eucaristia, tal. Essas são formas que nós temos de ver a Deus. Mas o Deus invisível, Deus Espírito, nós não vemos. Nós só vamos ver a Deus se um dia nós entrarmos no céu. Porque se nós não formos para o céu, nós não vamos ver a Deus por toda a eternidade. Sabia? Essa é a grande praga do inferno. A grande praga do inferno é isso, ou seja, é eu ficar eternamente separado de Deus, nunca ver a face de Deus. Mas Deus é assim, meus irmãos. Deus, por ser amor, Ele nos dá a liberdade de nós escolhermos. E essa liberdade que Deus nos dá de nós escolhermos, primeiramente Ele se esconde. Tudo envolve muito um grande mistério em tudo isso. Mas Deus se esconde porque para Ele não se mostrar e para Ele deixar-nos decidir. Ele nos dá evidências nítidas de que Ele existe. Sabe, existem evidências nítidas. Semana passada eu comentava com vocês sobre a estrela mais próxima da Terra fora o Sol. A estrela mais próxima e a gente não chega lá nunca. Tá? Ou seja, como é grande o universo. Nós aí, seres humanos, nós não conhecemos nem os oceanos direito, né? Tem muito para conhecer dos oceanos ainda. Sabe, então, gente, Deus é tão grande, é tão maravilhoso. As obras de Deus são tão grandes, são tão maravilhosas. Por meio disso nós podemos chegar a Deus. Por meio dos sinais que Deus deixou na humanidade, o corpo incorrupto dos santos, os milagres eucarísticos. A vida dos santos é um reflexo de Deus na terra. Por meio da igreja nós temos como chegar a Deus, nós temos como ter fé, mas Deus não se mostra. Por que, meus irmãos? Por que nós não podemos ver a Deus nessa vida? Assim, meus irmãos, porque se a gente pudesse ver a Deus nessa vida, ia acabar a nossa liberdade. Vocês sabiam disso? Porque a gente ia ver uma coisa tão fantástica, tão grandiosa, tão gloriosa, que tudo mais, gente, ia parecer esterco. Sabe? Era como a gente olhar para Deus e ver aquele grande palácio de ouro feito pelo melhor artista, e daí você olhar para um pinico que é a terra. Não tem comparação. Se nós víssemos a Deus, nós perderíamos a nossa liberdade. Então é por isso que Deus nos dá esse tempo de vida, para a gente ter o quê? Para a gente ter a liberdade de escolha. Tá? Então nós temos a liberdade ainda, inclusive de dizer não para Deus. E é por isso que Deus não se mostra, porque se Ele se mostrar, nós perdemos a nossa liberdade, ou seja, nossa liberdade vai embora. Sabe? Então Deus permite isso, claro, mas não esqueçam, Deus quer mais a nossa salvação do que nós mesmos queremos. Tá? Deus quer mais a nossa felicidade do que nós mesmos queremos. Só que muitas vezes o caminho para chegar lá não é um caminho bonitinho, né? Cheio de paz e amor. Entrei na igreja, né? Agora vai ser tudo lindo, né? É tão lindo, né? Vai ser assim? Não, gente, vai ser um caminho pedregoso, vai ser um caminho de espinhos, sabe? Mas todo esse sofrimento que a gente tem que estar pautado na fé. A fé é o fundamento da esperança. Deus está permitindo acontecer isso, porque a chegada vai valer a pena. Só que, firmeza, irmão, determinada determinação, como dizia Santa Teresa, tá? Então é a fé, gente.
Então, quando a gente tem essa fé inabalável, a gente já tem a virtude da fé, tá? Mas assim, gente, da semente da fé, que é a fé carismática, até chegar na fé virtuosa, que é a fé que importa para nós, a gente tem que ser testado no fogo, né? Testado no fogo da provação, sabe? E assim, a gente pode ter a fé também. O pessoal diz assim, a fé eu esqueci do termo, a fé no sentido de conhecimento, a gente também pode ter. À medida que a gente vai conhecendo as coisas, a gente vai conhecendo a Deus também. À medida que eu vou lendo, que eu vou me inteirando dos documentos de igreja, tal, então também eu posso crescer na fé, né? Aquilo eu vou conhecendo a Deus através da teoria, mas tem que se fazer carne também na minha vida, né? Eu estou sofrendo muito, mas eu ofereço aquele sofrimento em conversão dos pecadores, sabe? Então isso é uma fé total em Deus, ou seja, Deus permitir e a gente tem que pedir para Deus: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Graças a Deus, irmãos, não estou falando isso para honra e glória minha de forma nenhuma, porque tudo que Deus faz de bom em mim é mérito dele. Agora, tudo de ruim que aparece de mim para vocês é mérito meu. Agora, tudo que tem de bom em mim é mérito de Deus, assim como em vocês. Uma coisa que eu consigo perceber olhando hoje em dia, eu consigo ver a grande misericórdia de Deus em doenças terminais. Por que está acontecendo aquilo com aquela pessoa? Gente, Deus está dando a chance para aquela pessoa, de que aquela pessoa se converta. Porque essa vida aqui, gente, vai, passa rapidinho. Daqui um tempo, né, ontem parecia que eu tinha 18 anos, eu já tenho 42, né? Tá certo que não fecha muito essa matemática aí, mas é por aí, sabe? Então assim, gente, a vida passa muito rápido, gente, né? A vida do homem é como um sopro sobre a terra. Eu consigo enxergar isso, nessas doenças terminais eu consigo enxergar, e na enfermidade eu consigo enxergar a misericórdia divina. Deus querendo moldar-nos, Deus nos dando chance, porque isso aqui realmente vai passar. O que importa é o que é eterno, gente. Sabe, o que importa é o que é eterno, não o que é passageiro. Nós somos hoje uma civilização humana muito materialista. Nós pensamos só no material, só no dinheiro, só em ter bens. Eu vou ser feliz à medida que eu tiver um carrão, que eu tiver uma casona, que eu for lá para Cancún passar férias, né? Ou lá para Acapulco, né? Que nem foi o Chaves, né? Então, eu quero ir só para esses lugares assim, né? Irmão, o que importa é eterno, tá? Claro, se você tiver a chance de ir, se você tiver a chance de ter alguma coisa dessa, não é pecado, mas é pecado você colocar esses bens acima de Deus, tá? Vamos para frente, que eu já demorei muito aqui na fé. O dom de cura, gente. Vamos pegar lá Mateus 8,14. Esse trecho aqui do Evangelho de São Mateus, esse trecho do Evangelho de São Mateus é um trecho logo após o Sermão da Montanha, né? Que Jesus realiza diversas curas. Então diz assim, foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-los. Qual é a diferença, gente, entre uma cura e uma cura milagrosa? A diferença entre uma cura e uma cura milagrosa é assim, que a cura, o que é o dom da cura? O dom da cura é quando Deus cura algo que a medicina também pode curar, mas Deus realiza a cura, tá? Deus pode usar de pessoas para fazer isso, tá? Eu já rezei por pessoas que foram curadas, porque eu sou poderoso? Não, porque Deus agiu através da minha miséria. Eu fui só o cano, mas a água veio do Espírito, sabe?
Eu não tenho ministério de cura. Por exemplo, você pega o Padre José tem ministério de cura, né? Quanta gente que vem atrás dele pedir cura, libertação. Tem ministério de cura? Tem, né? Tem ministério de cura. Tem pessoas nos grupos de oração que têm ministério de cura, que realmente essas pessoas, elas rezam para as pessoas, essas pessoas, elas são curadas, né? O que tem que fazer? Claro, depende muito, né, gente? Depende muito também da situação de vida da pessoa. Geralmente Deus usa pessoas que têm o ministério de cura, pessoas que conseguem manter-se em estado de graça. Porque uma coisa fundamental para você rezar e pedir a cura para a pessoa é você ser amigo de Deus. Se você é inimigo de Deus através dos pecados, é difícil você conseguir alguma coisa, sabe? Deus quer que antes a pessoa mude o coração, não o corpo. Irmãos, por isso assim, tem uma coisa que de vez em quando eu não gosto dentro da igreja, dentro da renovação, e é uma coisa que a gente tem que tomar um determinado cuidado, é de vez em quando que hoje em dia se faz muito retiro de cura, né? Em muitos lugares, e retiro de cura, e cura, e cura, e cura, e cura. E a conversão, está onde? Né? Deus não vai curar o corpo de uma pessoa para ela voltar a viver o pecado. Não vai. Porque aquilo que eu falei para vocês não importa. O que importa mais para Deus é a cura da nossa alma, primeiramente. Mas Deus pode curar o corpo? Pode. Aí só Ele que sabe. A gente não sabe. A gente reza. Mas eu acho muito importante concluir uma oração, quando a gente pede por uma cura, a gente concluir uma oração para uma pessoa, terminando como Jesus rezou no horto: Senhor, antes que se faça a tua vontade do que a minha vontade. Por exemplo, né, a Josi ali é muito devota de Carla Putz, né? Carla Putz pegou um câncer terminal. Deus curou ele? Não. Mas olha quanta gente que está voltando para Deus e para a igreja por causa desse piá. É um piá, morreu com 15 anos, né? Eu morro de vergonha do santo, gente, né? Com 15 anos era santo, eu com 42 ainda tenho a cara de pau de não ser santo. É verdade. As pessoas falam assim hoje, a longevidade, né? Você viver 100 anos, qual é o segredo para chegar até 100 anos? Que nem entrevistaram aquele senhor uma vez, né? Qual é o segredo, seu João, para chegar nos 100 anos? Ele falou, né? É só não morrer, né? É mais ou menos isso, né? Então, as pessoas elogiam assim quem tem longevidade. Gente, eu tenho inveja de Carla Putz, de São Domingos Sávio, que com 13, 14 anos, com Santa Maria Goretti, foram santos já nessa idade tenra, assim, jovenzinhos, nos ensinando, sabe, a fidelidade e o amor a Deus. E desses aí eu tenho inveja, sabe, eu tenho, assim, entre aspas, né, uma inveja santa, mas tem que tentar imitar eles, sabe. Bem, mas vamos para frente. Então o dom da cura, gente, o que é o dom da cura? É quando Deus derrama sobre uma pessoa o carisma da cura. Então vamos dizer assim, você está no ministério de cura ainda, pai? Ou não? Mas assim, o pai já trabalhou no ministério de cura e libertação, e as pessoas vêm realmente pedir para o pai e para a mãe oração por cura. E Deus faz, gente, Deus realiza graças, sabe? Mas assim, quando Deus realiza a graça, Deus também planta ali naquele coração uma semente, geralmente a semente da fé, para que aquela pessoa se volte para Deus, sabe? Então, bastante importante, né, gente? Bastante importante a questão do dom da cura. Mas essas curas assim milagrosas, essas curas que acontecem, a diferença da cura e da cura milagrosa é justamente o fato que a cura é uma intervenção divina através de uma oração para curar uma determinada pessoa, tem uma finalidade. Eu lembrei de uma passagem aqui, quero que vocês peguem lá. Mas a gente tem que descartar a medicina. O que vocês acham? Sim ou não? Não, nunca, né, gente? Infelizmente, gente, nós temos Peguem lá Eclesiástico 38. Livro do Eclesiástico, capítulo 38. Na Bíblia Ave Maria, página 917. Tá?
Eclesiástico 38. Na Bíblia Edições Ave Maria, página 917. Eclesiástico 38. Diz assim: médicos e medicinas. Então, assim,